Eu tava dando uma lição de moral nele, vocês não estão entendendo. Vocês viram que eu já tava aqui arcando, né? Eu tava aqui, ó, eu já tava botando cabresto. Entendeu? E acho que é isso, tu concorda? Sim. Eu concordo. É pra eu concordar? É. Eu concordo. Oi, pessoal! Esse vídeo é continuação do vídeo anterior, respondendo perguntas de vocês. Essa é a parte 2. Então, se você não assistiu o primeiro, corre lá que a gente respondeu várias perguntinhas. E, enfim, não quero me alongar muito, vamos porque tem várias perguntas pra responder aqui. A Ká perguntou, o que a Sophie entende da quarentena? Ela entende? Vocês falam com ela sobre isso? Falamos, né, amor? Sim. A gente explicou desde o começo o que estava acontecendo. Não só a gente, mas a escola também explicou, mandaram lições, mandaram, né, várias atividades. A escola começou a deixar bem claro isso, o que estava acontecendo, bem antes do que a gente até, porque eles começaram já a ter essa visão. E inicialmente era para ter uma semana, que eles chamam de Spring Break aqui, que é bem no início de março. E a uma semana do Spring Break se tornou 3 semanas inicialmente. E aí depois eles só estão adiando o retorno. Mas depois dessas 3 semanas eles passaram a ter homeschooling, que eles chamam, né? Que é aprender de casa. E eles ficam mandando vídeos, tarefas, jogos interativos para as crianças. Todo dia eu recebo, mas na segunda-feira eu recebo o que vai ser dado de aula durante a semana. E a Sophie, ela estuda numa escola católica e eles enviam sempre, da parte de religião, eles enviam orações, eles perguntam como que ela tá lidando com isso, né, nessa situação, explicam como que Jesus pode ajudar. Então, assim, é bem legal, bem interessante mesmo. Tanto que esses dias eu até mostrei pra vocês no vlog que uma das tarefas dela era fazer uma oração antes do almoço na mesa. Então, eles envolvem muito Jesus pra criança não se sentir sozinha, desamparada nesse momento, e a gente explicou e a escola também explicou, então ela entende, ela sabe o que tá acontecendo, né? Sim. A Mari Souza perguntou, que mês você ganha o bebê? E 40 semanas, Mari, completa dia 2 de julho, mas eu sinto que o bebê vai nascer ali pelo dia 20, 21 de junho, que é o final do próximo mês. Vamos ver, né? Eu sinto que ele vai nascer lá pelo dia 28. Não, muito tempo grávida, não aguento mais. Essa pança tá pesando. Quer falar de pança? Não. Eu vou contar a história que tu falou pra mim. Ai, tá bom, conta, agora eu tenho que contar, né? Tem que contar a história, né? Tá, conta, Nós vai. fomos dormir um dia e aí a Jenny olhou pra mim e falou assim: amor, tu não se sente mal com uma barriga grande dessa? Como assim? Ai, gente. Aí ela assim, não, amor. Eu falei, como assim tu tá me chamando de barrigudo? Eu estava falando da minha barriga, obviamente, mas ele não deixou eu completar a frase. E por que eu perguntei isso pra ele, né? Eu perguntei pra ele... Sacana, dizendo que eu era barrigudo. Não, eu fiz essa pergunta pra ele porque eu acho importante o casal conversar sobre a intimidade do casal, né? Sobre como que ele se sente. Eu fiquei pensando, né? Às vezes eu me sinto desconfortável por ter uma barriga assim, às vezes não me sinto... Muitas vezes eu me sinto bonita no sentido de eu sou bonita, mas eu sou mãe nesse momento. Eu sou grávida, eu sou barriguda. Ah, é lindo ter uma barriga. Ah, é linda a forma da mulher na gravidez, mas eu me sinto linda mãe e não linda, tipo, uau, mulher poderosa. E eu queria saber se ele não se sentia desconfortável, como é que ele se sentia em relação a isso, né? Se ele não ficava com medo de me machucar, essas coisas. E aí, quando eu fui perguntar, a gente tava na cama, deitado, conversando, o momento a dois, o momento do casal, né? Que a outra pessoa perguntou no vídeo anterior. Então, eu perguntei isso pra ele. E aí ele começou a rir da minha cara, me zoou e respondeu. Me zoou não, ela me chamou de barrigudo. Eu estava falando da minha barriga e não da barriga dele, só pra deixar bem claro. A Rê perguntou, como vai ser a rotina das gravações quando o Theo chegar? Então, eu não faço a mínima ideia como vai ser. Eu quero gravar sim, talvez gravar vários momentos picados, assim, sabe? Não sem me preocupar muito com ceninhas, com coisas que hoje eu me preocupo. Só pegar a câmera e gravar. Por 2 motivos, porque eu quero estar gravando conteúdo pra vocês e eu sei que vocês vão querer ver essa rotina com ele. E também
esses momentos gravados no futuro. Acho que vai ser super gostoso, assim, reassistir quando ele tiver maiorzinho e tal. Mas o que mais me preocupa é a rotina de edição e não de gravação, porque edição leva muito tempo e eu não sei se eu vou conseguir. Então eu vou ter que me organizar com isso e ver como é que vai ficar. Quer falar alguma coisa? Não. Não, porque se eu começar a falar, ela vai querer que eu edite. A Rafa perguntou: Sophie, você já se considera fluente no inglês? Ela falou: PS, também morei no Canadá. Bom, como a Sophie não está aqui, eu vou responder por ela. Quer responder por ela? Ela fala, assim, ela já começa a entender bastante coisa e ela tenta falar bastante coisa. A dificuldade maior dela que eu vejo é na hora, que é normal de todo mundo, é na hora da escrita. Tá? Mas assim, ela ouve e ela consegue entender bastante, interpretar bastante coisa em inglês e falar. Ela conversa bem, mas ela ainda está sendo alfabetizada. Alfabetizada. Né? Então, assim, ela esquece algumas palavras, algumas letras no meio das palavras, mas falta mais vocabulário, né? Isso. E ela tem bastante, a gente tem pego bastante no pé, digamos assim, né? Para que ela leia mais inglês, que ela veja mais vídeos em inglês, que ela escute mais inglês, para, obviamente, como ela tá fora do convívio diário do inglês agora nessa quarentena, fica um pouco mais complicado, porque a gente fala português dentro de casa. E querendo ou não, ela ficou só 5 meses na escola, 5 meses e meio, né? Ela ficou na escola. Porque depois disso veio a quarentena e também teve o período que a gente foi pro Brasil, teve, enfim, uma série de coisas que ela não foi na escola. Então, resumidamente, assim, o tempo que ela foi mesmo foi 5 meses e meio. Então foi super pouco, né? A Duda perguntou: quando o Baby Tel nascer, vai ir alguém do Brasil pra visitar vocês? Eu já tinha respondido no outro vídeo em relação à minha mãe, que minha mãe não vem pra cá, vamos ser só nós. E se vai vir alguém do Brasil, viriam os meus sogros, né? Eles viriam pra cá, mas eles também não vêm mais, porque como eu expliquei já, se as pessoas viessem pra cá, eles teriam que ficar de quarentena. Porque, assim, é meio louco deixar pessoas que acabaram de viajar com esse vírus aí ficar com um bebê recém-nascido, né? Não dá. Então eles teriam que ficar de quarentena. E não faria sentido, porque a gente não ia poder ficar com eles e depois eles teriam que ir embora sem nem ter visto o bebê. Porque os meus sogros também não pretendiam ficar mais que 15 dias aqui, né? Então, que aqui quando você vem de viagem internacional, é obrigatório que você fique trancado dentro de casa, digamos assim, né? Sem contato com outras pessoas por 14 dias. É obrigatório. Se você não fizer, é multa e passível de ser preso, tá? E inclusive eles estão deportando pessoas que são de outros países por não cumprirem essa lei. A Kelly disse que não é uma pergunta, mas ela pediu pra eu mandar um beijo pro filho dela, Eric, de 7 anos. Ele ama vocês. Então, um beijo, Eric. Beijo, Eric. E beijo pra Kelly também. O Luiz Henrique perguntou: como vocês estão se divertindo na quarentena? Manda beijo. Beijo, Luiz Henrique. Como a gente tá se divertindo, eu faço uma lista de tarefas, de coisas que cada um precisa fazer, coisas que o Ciso precisa limpar, coisas que a Sophie precisa arrumar. Essa é a diversão da Jenny. Isso é diversão pra ela. Eu dou uma tarefa pra cada um e o ela tempo passa rapidinho. Não, e ela se diverte mandando a gente fazer coisa. É, tipo isso. Não, assim, a gente tem feito alguns jogos em casa, né? Brincado de banco imobiliário, essas coisas assim. A gente ainda faz alguns exercícios físicos para passar mais o tempo também. Em família. Sai às vezes pra uma caminhadinha e olha lá, assim. Aqui pode caminhar na rua, não tem problema nenhum. Se você estiver com a sua família e mantendo distância das outras pessoas. O distanciamento social, digamos assim. E as pessoas têm a distância, gente. Se você tá passando na rua, eles cruzam a rua, eles vão lá pro outro lado e eles mantêm a distância. É bem legal. A Júlia perguntou: o Ciso está ansioso com a chegada do baby? Como ele está se sentindo? Não, tá tudo bem. Não, tá tranquilo, assim, obviamente, eu tenho alguns... Eu sinto mais ansiedade, por incrível que pareça, quando eu vou ao supermercado, ao Walmart. É o lugar que eu mais sinto ansiedade. Porque eu vejo aquela coleção de carrinhos, tipo Hot Wheels ou coisas do gênero, eu tenho vontade de comprar uns 30 daqueles. Sério? Sério, mas a Jenny não deixa eu comprar e diz assim: é muito cedo pra comprar carrinho pra ele.
Não, gente, ó, Mas vou assim, explicar. mas é que porque eu o não deixo. carrinho é muito pequeno, corre o risco de botar na boca, mas assim, eu sou alucinado por esses carrinhos, eu gosto. Na minha infância não tinha, nós tínhamos um outro tipo de carrinho, quem tinha era meu vizinho ainda, nem eu não tinha. E eu queria comprar um monte, uma coleção gigante, mas eu sei que vai ter tempo ainda. A minha preocupação maior não é nem por isso, por pôr na boca e tal, porque isso a gente deixa guardado. Mas é porque a gente tem uma lista de enxoval enorme pra comprar. Então eu prefiro comprar as coisas que são necessárias primeiro e isso daí vem depois. Eu tô vendo a cara que você tá fazendo. A Aloha Polly perguntou: quanto precisa ter ou ganhar por mês pra poder morar no Canadá? Custo de vida, caro, aluguel? O aluguel aqui é caro, principalmente em Hamilton, onde a gente mora, uma cidade que está crescendo muito. O aluguel aqui é caro. E a gente calcula para você viver bem, assim, uma vida boa, sabe? Com família, com filhos e tal. $4.000 eu diria que você precisa por mês pra viver bem aqui. Agora, se você vai morar num apartamento pequeno, de um quarto, no centro, não vai ter carro. Carro é um custo absurdo aqui, gente. É caro mesmo ter carro aqui. Principalmente porque tudo você paga estacionamento e o estacionamento aqui é salgado, é caro demais. A prestação do carro é caro, né? O seguro do carro é caro. A prestação não, é isso que eu queria falar. O seguro do carro é caro. O seguro do carro é mais ou menos 50% do que você paga do financiamento do carro. Então ele é muito caro. Obviamente, se for usar transporte público, obviamente é mais barato, é mais tranquilo, mas você depende dos horários. Os horários dos ônibus aqui são bons, o ônibus é bom, no inverno ele tem calefação, ele é quente. No verão ele tem ar-condicionado, é frio, é sempre limpo, mas obviamente tudo isso depende. Se você for morar para downtown, obviamente vai ser mais barato. Vai ser mais barato, tem uma outra parte mais do lado leste da cidade que é mais barato ainda. Tem cidades mais baratas também, né? Tem cidades com aluguéis bem mais baratos que aqui. E assim, se você for morar na parte do centro da cidade, um apartamento de um quarto, não tem filho, você consegue viver com $2.500, $3.000 por mês. Agora, uma coisa interessante de se falar, o custo de vida é caro. Se tu for colocar $4.000 e multiplicar pelo dólar, é caríssimo. Mas aqui, uma pessoa que ganha um salário mínimo, o salário mínimo sai em torno de $2.200, tá? Se por uma carga de trabalho grande e tal, né? Porque aqui se ganha por hora, não é por mês. Então, digamos que se você ganha $2.000 por mês, duas pessoas trabalhando ganhando salário mínimo, você tem um padrão de vida muito bom, que é gastando $4.000 por mês. Então, o mesmo padrão de vida que você gastaria aqui $4.000 seria um padrão de vida do Brasil de 11, 12 mil reais, entendeu? Sendo que o salário mínimo do Brasil é o quê? R$1.000? 1.100, pouquinho. Então assim, não é justo comparar só, custo de vida é caro? Claro, é caro. Se você converter, é muito mais caro ainda. Mas se você parar pra pensar que duas pessoas ganhando o salário mínimo, você consegue ter um padrão de vida muito bom, não é caro, né? Então tem que avaliar tudo isso. A Pri Prazeres perguntou: como farão com os móveis se voltarem para o Brasil? Vão ficar até quando aí? Bom, de ficar até quando a gente já respondeu no outro vídeo, eu acho. E o que a gente vai fazer com os móveis? A gente vai vender, gente. Não tem o que fazer. A gente vai vender. A gente faz o que todo canadense faz. Os móveis que dá para fazer venda, a gente vende. E o que não dá? Ou vende ou faz doação, tá, gente? Eles têm bastante locais aqui que você pode doar e eles pegam esses móveis, tipo o Exército da Salvação que tem no Brasil, aqui também tem. Eles pegam esses móveis, vendem a um preço, móveis de segunda mão, a um preço mais barato, e esse dinheiro eles fazem obras e dão assistência às outras pessoas. Isso é bem normal e é muito comum aqui. Ou deixa na frente de casa e as pessoas levam. Ou faz até um garage sale, né? Que você vende as coisas na garagem de casa, digamos assim. E anuncia, né, também, né? A Carla perguntou se a gente pretende voltar a morar no Brasil e o próximo Natal onde vai ser. Se a gente pretende voltar a morar no Brasil, né, já respondemos. Mas e o próximo Natal vai ser aqui, né, amor? Eu acho que deve ser no Canadá. Acho que vai ser aqui. Que assim, a gente tinha uma ideia do próximo Natal, né? Que os meus pais viriam pra cá no Natal, minhas irmãs também vêm. A família dele. A minha família nesse Natal viria toda pra cá. A gente não ficaria aqui em casa, mas ficaríamos em uma outra cidade próxima, alugaria uma casa e ia ficar por lá. Mas, bom,
Depois de tudo Agora, isso... com isso, o que eu vou dizer? Não tenho o que dizer, A né? gente não sabe. A Paula perguntou, vocês resolveram ter um bebê aí pra ter a nacionalidade do Canadá ou aí não precisa? Não temos nenhuma vantagem com isso, tá? A única pessoa que terá cidadania canadense é o próprio Theodore. Nós e a Sophie, nós não temos nenhuma vantagem quanto a isso. A gente não ganha nacionalidade e também não tem nenhuma facilidade no Express Entry ou nos processos que tem para imigrar para o Canadá. A Katia.nutri perguntou, que tipo de julgamentos mais lhe incomodam nos comentários? Olha que isso é uma pergunta interessante. Quais os tipos de julgamento? Eu acho que não é os julgamentos, é as opiniões que mais me incomodam. Antes não me incomodava tanto, mas na gravidez me incomoda um pouco mais, sabe? Das pessoas, assim, verem 10, 15 minutos do nosso dia e mandarem coisas bem pesadas, assim, sabe? Tipo, ai, você é gorda, ai, você é isso, ai, você come errado, ai, você vai ter diabetes gestacional, ai, o seu filho vai nascer gordo. Ai, gente, assim, cada mensagem que é pesado, né? Nem tudo eu falo pra ele, porque às vezes que eu também não quero deixar ele estressado, mas eu leio algumas coisas pra ti, né? Assim, sim, alguns comentários. Existem alguns comentários sem nenhum tipo de filtro ou noção. É isso que eu posso dizer, assim. E é triste, sabe? Às vezes é triste ver aonde vai a mentalidade humana, digamos assim. Esses dias eu recebi um comentário, até foi no Instagram, e a pessoa falou assim, nossa, depois que você ficou grávida, você parece uma retardada, não fala nada com nada, perdeu toda a sua credibilidade. Aí eu fui olhar o histórico e tinha um monte de coisa me xingando, um monte de coisa falando besteira pra mim. E aí eu me pergunto, poxa, se não gosta, não é mais fácil não seguir, não acompanhar? Porque pessoas que eu não gosto, claro, a gente sempre tem pessoas que a gente não se identifica. Mas assim, se eu não gosto do estilo da pessoa, se aquela pessoa não tem a mesma vibe que eu, se, né, por acaso não bate, eu não sigo, eu não acompanho. E às vezes quando eu leio uns comentários assim, gente, me estraga o dia, sabe? Tem dias assim, tem dias que eu tô de boa, qualquer coisa que eu leio não importa. Mas tem dias que me estraga o dia, principalmente agora na gravidez, tem dias que eu choro, tem dias que eu fico pra baixo, e aí o Siso fica tentando me levantar, me animar, porque é chato, né? É chato você ler assim as pessoas falando esses tipos de coisa. É que normalmente não vem um comentário dizendo assim, olha, não gostei da sua atitude naquele ponto. Vem sempre dizendo assim, ó, tu é uma retardada, tu é não sei o que, tu é não sei o que, e vem ofendendo a pessoa e não a atitude. São duas coisas bem diferentes. Enfim, gente, não vamos nos estender com coisa ruim. A Enia perguntou, dos três, quem da família é o mais bagunceiro? Ah, tu tá zoando, né? Tu tá zoando. Não, pode falar a verdade, tira essa mão daí. Quem é o mais bagunceiro? É a Sophie. Ó. É a Sophie, gente. A Sophie é bem mais bagunceira. Ela, assim, ela é muito influenciada pelo ambiente. Se a gente tá com a casa limpinha, organizada e tal, ela faz bagunça. Se a casa tá Não, bagunçada, ela amor. faz mais bagunça ainda. Ela é influenciada pelo ambiente, ou seja, ela influencia o ambiente, mais fácil. Não, assim, se a casa tá toda organizadinha, eu percebo que ela se empenha mais em querer o quarto arrumado, em querer as coisas no lugar. Agora, se a casa tá bagunçada, o chão tá sujo, a pia tá suja, eu percebo que isso afeta ela também, sabe? A Marina Pimentel perguntou, como vai ser a adaptação pro Theo? Ele vai falar em inglês ou em português? Vai falar português, né? Ambos. Ambos. Eu acho que assim, em casa, a gente nunca conversou sobre isso pra falar a verdade, mas a gente vai falar com ele em português. Até porque a gente tem sotaque, né? Eu não sei falar bem inglês, o Siso, embora fale bem inglês, ele tem sotaque. Se a gente ensinar pra ele, a gente vai ensinar errado. A gente vai ensinar com um sotaque errado. E a criança aprende na rua, né? Ele aprende, ele já mora aqui, ele já tudo, tirando a casa dele, todo o resto vai ser em inglês. Então, eu imagino que na rua a gente converse com ele em inglês e em casa em português, né? Na rua em inglês pra poder falar com as outras pessoas. E outra coisa, aqui as televisões todas elas são em inglês, então... Sim, qualquer coisa, né? Tudo vai ser em inglês pra ele, então eu acho que em casa vai ser português. A família Cacau perguntou se eu pretendo fazer laqueadura depois do Theo. Não, nunca passou pela minha cabeça fazer laqueadura na vida. Ways of Jenny pergunta, acha que o Theo vai parecer mais com quem? Manda beijos pra Malu, te amo.
Beijo, Malu. Comigo. Com certeza, vai ser a minha cara. Ai, vamos encerrar essa questão. Vai ser a minha cara. É uma pena, mas ele vai parecer comigo. Não vai, amor. Mas o importante é saúde pra esse menino, se ele se parecer comigo. Ele vai ser a minha cara. Vai ser a minha cara, já sei. A Suzana Sick, eu acho que é Siqueira, pergunta: Ciso, no início, o que você achava da Jenny ser youtuber? E hoje mudou algo? Se a Sophie quiser ser um dia... Olha, assim, no início... Não botava muita fé, mas acho que nem eu botava muita fé, né? É, assim... Era só... Eu não fui contra, mas assim... Tá, vai fazer? Faz. Mas não teve nada contra, não fui contra desde o início. Hoje se mudou... Olha... Hoje virou um trabalho, né? Virou o trabalho dela e assim... Se ela quiser continuar, eu apoio. Se ela não quiser, eu continuo apoiando. Então, basta isso. Não depende de mim, depende dela. E se a Sophie quiser, eu acho que isso... Hoje ela já quer, mas a gente corta porque se os comentários já são... às vezes influenciam no nosso dia a dia, imagina para uma criança. Então, hoje eu não permito que ela faça... Ela tem o canal dela, mas eu parei de postar vídeos por causa disso, porque eu não quero essa influência na vida dela. A Rose Fratello perguntou: parece que seu marido é muito romântico. Ele é? Você se acha romântico, amor? Não. Não? Eu acho ele romântico, gente. Eu acho você romântico, amor, sabia? Eu acho ele romântico, porque hoje ele não faz mais isso, porque obviamente ele não tá indo trabalhar nem nada, mas quando ele tava indo trabalhar, e no Brasil, ele sempre voltava do trabalho e pegava uma rosa no caminho e trazia pra mim, trazia pra Sophie. Ele é bem atencioso nos detalhes, assim, sabe? De manhã cedo faz vitamina que eu gosto, coloca a mesa, ele gosta de agradar, assim, limpa a casa, essas coisas. Ele tem a maneira dele de agradar, né? Ele não é muito... Você acha que nós dois não somos muito carinhosos, de ficar tipo, agarrando e beijando assim o tempo inteiro. Mas eu acho ele romântico, sim. Eu acho. A Aline perguntou: você tem medo que o Theo venha antes da hora? Tenho medo. Não quero que ele venha antes da hora, pelo menos com 37 semanas. Pelo menos 37 semanas, porque se ele vir antes da hora, a gente tem que ficar no hospital. Se a gente ficar no hospital, além de ter todo esse vírus, toda essa coisa, eu vou ter que ficar longe da Sophie. Então, Deus me livre e guarde, não quero que nasça antes da hora. A Giovana perguntou: é verdade que as comidas aí são mais baratas que do Brasil? Depende. Tem comida cara, tem comida barata. Eu acho fruta caro aqui. Comida assim, saudável, comida de verdade, eu acho caro. Assim, tudo que requer mão de obra para processamento é caro. Mas assim, se for botar moeda, né? Dinheiro, é mais barato. O número aqui é menor, digamos assim, tá? Agora, fast food é muito barato aqui. Ah, né? sim. Muito barato. Isso é muito barato. Agora, comida de verdade, assim, é mais caro. A Jaqueline perguntou: como fazem pra manter esse casamento tão lindo? Família linda. Mandou beijos. Beijos, Jaqueline. Como faz? Eu tenho que ter muita paciência. Meu Deus do céu, vocês não imaginam. É uma pergunta séria, tá? Não. Ó, eu conversei isso até sobre um assunto parecido, eu conversei com a minha irmã. Primeira coisa de tudo, respeito. Se não tiver respeito, acabou o casamento. Sim. Aí depois vem amor, vem tudo. Mas primeiro de tudo, acima de tudo, respeito. E é isso. Eu vejo assim, hoje, essa semana mesmo, saiu várias notícias de separação aí de casais famosos que a gente olha e fala: nossa, casais tão lindos. E quando eles vão falar de separação, muitos deles falam assim: o amor não acabou, o amor eu vou continuar amando pro resto da vida. E é claro que muitas vezes a pessoa fala isso naquele momento de emoção, naquele primeiro momento, porque de fato ela tá com aquele sentimento à flor da pele. Mas o amor acaba, gente. O casamento acaba quando o amor acaba. Não é porque o casamento acabou que nunca existiu amor. Existiu amor, mas o amor, eu acredito que ele é igual uma planta, precisa ser regado. Ele pode ser regado com coisas boas e ele pode ser regado com coisas ruins. Se a planta for regada com veneno, a planta vai morrer, né? Se a planta for regada com água, com nutrientes, com sol, com carinho, a planta vai florescer, a planta vai vingar. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a regar.
Elas não estão dispostas a passar por tudo isso. O casamento não dá certo todo dia. Se a gente olhar o nosso mês, teve dias que o casamento deu certo, teve dias que o casamento não deu. A gente tá lutando todos os dias pra fazer com que o casamento dê certo, né? Porque se você não estiver disposto a lutar, não estiver disposto a passar pelos dias ruins, os dias bons não vão chegar, sabe? E o que eu vejo hoje em dia é que as coisas estão muito descartáveis. Eu e o Ciso, a gente é muito diferente, né? Muito. Tipo, eu gosto de roupinha clarinha, de candy color. O Ciso gosta de preto, vermelho. De preferência as duas juntas. O Ciso gosta de rock, aqueles rock metaleira. Eu não gosto. Eu nunca te perdi por causa disso. A gente é muito diferente, sabe? Só que a gente tem que saber ceder. Em alguns momentos ele escuta as músicas dele, por mais que a gente tá fazendo uma janta. Eu não gosto dessas músicas, mas tudo bem, a gente escuta. Tem músicas que a gente gosta em comum? Claro que tem. Mas tem muita música que ele gosta que eu não gosto e vice-versa. Então, assim, tem que saber ceder, né? A gente tá fazendo jantar, hoje ele coloca a música, no outro dia eu coloco a música. E, claro, uma música é um detalhe pequeno, é uma coisa besta. Mas tudo soma num casamento, gente. Tudo, até o horário de acordar. Se uma pessoa acorda às 10 e a outra acorda às 7 e ela ficar essas 3 horas sozinhas, incomoda essa outra pessoa, vai chegar uma hora que vai somar no casamento. Se a pessoa não tiver nem aí, tipo, tanto faz, eu não ligo de ficar sozinha às 3 horas de manhã. Beleza, mas se incomodar, a outra pessoa tem que fazer um esforço pra mudar, sabe? Pra tentar acordar um pouquinho mais cedo, pra acordar às 8 e não às 10. Então, assim, essas pequenas coisas eu acho que faz muita diferença no casamento, né? E eu percebo cada vez mais isso. As pessoas falam, não acabou o amor, a gente continua se amando, mas vamos seguir caminhos diferentes. Quando a gente ama e a gente quer estar perto, a gente luta, a gente não segue caminhos diferentes, sabe? Pra mim, a única possibilidade que eu vejo de desistir do casamento é se houvesse traição, que aí é onde entra o respeito, né? Acabou o respeito. Ou se realmente, tipo assim, não tem respeito mesmo, sabe? A pessoa tá te ofendendo, tá te... sabe, assim, te diminuindo como mulher, como marido, como pessoa, não reconhece os teus valores. Mas, tirando isso, a gente tem que lutar pelo casamento, né? Porque Deus fez essas coisas pra gente estar juntos, não é pra separar. E eu falei muito, né? Eu tava dando uma lição de moral nele, vocês não estão entendendo. Esses dias que eu já tava aqui arcando, né? Eu tava aqui, eu já tava botando cabresto. Entendeu? Brincadeira, gente. Ele vai que vou colocar uma mensagem subliminar assim. Me ajudem. Eu sofro muito. Ai, gente, eu acho que é isso. Para, Tarcísio. Gente, acho que é isso, tu concorda? Sim. Eu concordo. É pra eu concordar? Eu concordo. Ai, gente. É isso, gente. Se um É isso. Resumidamente, se um casamento acaba, é porque acabou o amor, entendeu? Porque o amor ele tem que ser cultivado todos os dias. E o amor acaba, gente. Não é porque o casamento acabou que não tinha amor. Teve, mas acabou. Essa é a minha opinião, pelo menos. Enfim. A minha também. A dele também. Ele concorda 100% comigo. Gente, comentem aqui embaixo sobre isso. Quero saber a sua opinião sobre relacionamento, sobre casamento. Tarcísio, deu de brincar. Tu vai ficar no castigo. Bom, essas foram as perguntas. Acho que esse vídeo ficou gigantesco e teve vários outros ainda que a gente não conseguiu responder, mas é porque muitas se repetiam e muitas perguntas, tinha muitas mesmo. O vídeo vai ficar enorme. E muitos perguntavam por que eu sou tão legal. Por que ele é tão legal? Por que ele é tão maravilhoso? Tudo maravilhoso. Assim, mentira, ninguém perguntou isso não, só perguntaram de mim. Só dela, viu? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar, comenta aqui embaixo se vocês se divertiram com as nossas respostas, o que você acha sobre casamento, né? Sobre regar a plantinha, aquilo que a gente conversou. E um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.
Tchau! Tchau!